pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel, sou executivo de vendas aqui na Astros Digital. Estamos aqui hoje no nosso novo estúdio, a Astros Wave. Contamos com a presença do Milton, nosso coordenador de projetos, e Carminati, nosso CEO. Carminati, vou passar a palavra um pouco para ti, explicar um pouco mais o que é a Astros Wave e o que é a Astros de modo geral, esse sucesso que vem se desenvolvendo aí. Legal, obrigado Michel, Milton. Então vamos lá, nosso objetivo com esse espaço é para construção e geração de conteúdo direcionado ao nosso negócio, né? Principalmente business, né? E quando a gente fala business aqui é voltado ao mercado digital, processo de venda pela internet e a estruturação de modelos de negócio no processo de venda pela internet. A Astros é uma empresa que tem 15 anos de mercado, atuamos atualmente no mercado brasileiro e América Latina, Canadá mais especificamente, né? E trabalhamos, nosso core business principal é processo de venda pela internet, desde a estruturação do modelo de negócio e a solução embarcada no processo de venda pela internet. Muito bacana. Dando seguimento, né, à nossa conversa, então, quando você fala plataforma e-commerce, isso seria um novo modelo de negócio que já vem se desenhando na vida das empresas? Como que isso é vendido, entregue? Como que as pessoas procuram isso na Astros hoje? Vamos lá, primeiro que a venda pela internet, o modelo de negócio digital hoje, a empresa que não está no meio digital já está fora do mercado, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E obviamente que aqui a gente auxilia essas empresas nessa construção, né? Então até com a vinda da pandemia acelerou muito o processo de venda pela internet. Hoje no mercado brasileiro a gente está iniciando, né? A gente está engatinhando ainda. As empresas ou as pessoas imaginam que aqui a gente já tem uma concorrência muito grande no processo de venda pela internet, mas não. Hoje ainda está engatinhando e tem muita oportunidade, né? É muito mais competitivo também, né? Então o que nós enquanto empresa, o que a gente está posicionado, o que a gente auxilia, né? O que a gente, digamos, traz de solução para essas empresas que têm interesse em iniciar o processo de venda. É desde o estudo do momento que ela se encontra, as oportunidades que ela tem e a forma que a gente vai projetar esse processo de venda pela internet para essas empresas. Então a gente faz toda a parte de análise de mercado, modelo de negócio que ela está inserida, né? Concorrentes, e aí sim, a questão de solução de tecnologia ela é uma parte do negócio, né? Então hoje, por exemplo, a gente inicia um processo com o cliente desde a parte de diagnóstico, que a gente chama, né? Então a gente faz toda essa análise aí sim, posterior a isso a gente entende se faz sentido a sugestão de evoluir um processo de venda pela internet, né? Entendi. Então deixa eu internalizar isso e também passar para quem está assistindo a gente, né? O cliente que não possui nenhum tipo de venda online ainda e quer ingressar, ele não precisa especificamente saber de nada sobre. A Astros, ela atinge esse cliente e consegue absorver todas as suas faltas de informações e gerar isso e transformar no negócio online. Vamos lá, hoje a gente tem uma operação bem robusta, né? Hoje a nossa solução e a nossa empresa ela oferece isso para os clientes, então a gente tem hoje principalmente nosso cliente que nos busca, né? É um cliente que já está performando normalmente no marketplace, vende consideravelmente no marketplace, né? Mas ele tem a necessidade de uma construção de autoridade da marca dele direto, né? Que não tem essa dependência dos marketplaces. E aí é onde entra a nossa expertise, né? Tanto para a parte de construção de posicionamento de marca, quanto ao processo de venda pela internet. E também empreendedores que gostariam de iniciar o processo de venda também pela internet, que ainda não estão na internet. Então a gente faz toda essa parte de estruturação do negócio para o cliente. E a diferença que talvez algumas pessoas não saibam, o que possa vir a ser relevante, o marketplace para uma plataforma Astros, a gente consegue elencar alguns pontos positivos que isso traz para o nosso cliente? Uhum. Bom, o marketplace ele te ajuda a vender, né? Ele é teu vendedor, né? De que forma? Ele tem o tráfego, né? Ele investe muito no tráfego, em fortalecimento de marca e, consequentemente, ele te auxilia na venda, né? A diferença é que você, iniciando o processo de venda pelo marketplace, a gente sempre aconselha o cliente a iniciar também ou vincular a venda no marketplace, né? Te dá visibilidade, traz envergadura rápida, talvez, no processo de venda, né?
Você coloca o produto lá, hoje você já está vendendo, né? No canal direto, na plataforma própria, se você não tem uma autoridade, se você não tem um e-commerce, se você precisa reestruturar, uma marca não é conhecida, é um esforço muito maior. Você tem que iniciar, projetar um planejamento aí de investimento para isso também, né? Obviamente, contratar uma plataforma que te atenda, né? Como hoje a gente tem uma plataforma robusta que atende pequenas, médias e grandes empresas, né? E aí sim iniciar o processo. Então, às vezes as empresas ou as pessoas elas acham que é muito simples iniciar um processo de venda pela internet ou gerar um volume considerável de venda pela internet. E óbvio, é simples de uma certa forma quando você vai colocar no marketplace, mas aí você paga uma taxa alta, né, nessa operação. A venda no canal direto é uma jornada que você tem que pensar mais a médio e longo prazo, né? Então, é uma construção. E aí entra a questão de plataforma, entra a questão de estruturação de um planejamento de marketing, investimento em mídia paga. Então, acho que são essas diferenças, né? A curto prazo, o marketplace ele é mais interessante, mas a médio e longo você vai se tornar refém e você não vai criar uma autonomia, uma autoridade na tua marca na internet, né? Sim, entendi. Muito bem. E hoje a Astros e o Marketplace conseguem ter uma comunicação ali. Quando você contrata um plano da Astros, por exemplo, você consegue tanto trabalhar com a Astros quanto também trabalhar com anúncios pela Marketplace, isso? Sem dúvida. Aí o Milton vai poder nos auxiliar também, né? A nossa plataforma hoje ela tem, como eu falei, ela é muito robusta e hoje ela pluga em todos os canais de Marketplace. Então, sempre que a gente vai fazer uma análise para um cliente nesse processo de implantação, obviamente que a gente vai sugerir plugar já nos Marketplace, né? Se a empresa não está no Marketplace, a sugestão é que você pluga no máximo possível desses canais. Porque a plataforma ela te possibilita também você aplicar essas regras de negócio para esses Marketplaces, né? Então, através o Marketplace X ou Y tem uma taxa, né, da operação. Ela tem a possibilidade de adicionar isso no canal que ele vai começar a vender. Mas, sim, a gente sempre aconselha o cliente a iniciar o processo de venda no canal direto, mas também plugar imediatamente nos Marketplaces. Entendi. Milton, vou pedir para ti, então, já que foi falado que essa parte aí você consegue dar um direcionamento melhor para nós, explicar um pouquinho como é essa comunicação entre a nossa plataforma e os demais marketplaces e também se isso é uma operação muito complexa ou é fácil para qualquer pessoa que tem um domínio básico, né, de pacote Office, digamos assim, conseguir digerir isso e administrar uma conta dessas, digamos. Legal, Michel. É um assunto muito importante. A gente vê muito conteúdo hoje que fala sobre marketplace. E, em geral, a gente tem pouca profundidade nesse assunto, né? Sobre a questão de marketplace, a gente tem duas questões em mente, dois caminhos sempre planejados para os nossos clientes, né? Como o Carminati comentou, a Astros tem um diferencial que é essa atuação de um lado estratégico junto do cliente, né? Então, não somente olhar para o cliente e plugar a tecnologia ao marketplace, que isso é uma coisa que a gente faz muito bem, né? A gente pluga com o marketplace, a gente conecta, envia os anúncios lá para o marketplace, faz toda a transição de informações que é necessário, né? Mas o mais importante que é olhar junto do cliente e entender quais canais fazem sentido para cada cliente, porque a gente tem muito marketplace canal que ele é nichado, né? Então, talvez nem todos os canais façam sentido para todos os clientes, né? Então, esse direcionamento, esse lado estratégico, a Astros atua junto do cliente, né? Quando a gente fala tecnicamente, sim, né? A gente tem a integração nativa com diversos canais de marketplace, vamos citar aqui Mercado Livre, Magazine Luiza, por exemplo, Grupo Americanas, né? E outros canais que a gente conecta, por exemplo, através de Hub, que são canais que possibilitam a gente levar a nossa plataforma a um número significativo de outros canais de marketplace. Como, por exemplo, uma Amazon, Carrefour, Loja do Mecânico, enfim, diversos outros tipos de marketplace. Então, quando a gente está olhando para um cliente, por exemplo, do nicho de autopeças, do nicho automotivo, né, a gente tem alguns canais que fazem mais sentido para ele do que, por exemplo, se a gente estiver olhando para um lojista de uma outra categoria, por exemplo, um ramo de vestuário, né? Então, essa análise, ela deve ser feita, né, sempre
antes do cliente adentrar ou antes do cliente selecionar esses canais que ele pretende trabalhar. Então, sim, a gente não olha só o lado da tecnologia, né? Porque essa é uma questão que a gente domina muito bem e a gente entrega isso junto com as nossas soluções, junto com todas as soluções para o cliente. Então, além da gente levar a tecnologia, a gente leva essa expertise, né? Que é ajudar o cliente nesse processo onde ele vai, de forma estratégica, né, atuar junto desses canais, né? Como o Carminati mencionou muito bem, o Marketplace, ele é um canal que pode alavancar muito o teu negócio, né? Claro que se a gente olha a longo prazo, é super importante o lojista trabalhar o seu canal, trabalhar a sua loja, né? Porque através da sua loja que ele vai ter uma independência e uma segurança de faturamento, né? Então, são estratégias que a Astros olha e atua junto do cliente para que, num longo prazo, né, ele tenha uma operação bacana de marketplace, mas ele também fortaleça o seu canal, a sua loja online. Entendi. E todo esse direcionamento de integrações, vamos dizer assim, e automação de fluxo, né? Que eu imagino que seja a parte mais importante da operação, porque você vai ter milhares de itens para ser colocados no teu site e depois disso feito a ligação com o teu marketplace. Isso deve ser muito demorado, né? Como é que é feita essa automação entre a plataforma e os itens e toda essa parte aí? Legal, acho que é um ponto importante aqui para a gente, talvez uma colocação, né, bem relevante para o cliente ou as pessoas terem noção de tomada de decisão, né, para entender um pouco mais a questão técnica também. Acho que o primeiro ponto é quando você vai tomar a decisão de contratar uma plataforma, seja ela nossa ou de qualquer outra plataforma de mercado, é entender se ela consegue te atender a curto, médio e longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Então você tem que pensar em 3 principais pilares: tecnologia, marketing e modelo de negócio. Estratégia de marketing e modelo de negócio. Então, falando em plataforma, né? Acho que esse é um dos pontos principais. Porque às vezes, na ânsia da empresa iniciar o processo de venda pela internet, ela não analisa muito esses pontos. Eu vou lá e contrato qualquer plataforma, um modelo de plataforma que tem no mercado, modelo SaaS, digamos assim, né? Mas que naquele momento me atende. Mas a médio prazo, né, por exemplo, eu inicio um processo de venda, eu tenho 1, 2, 3 pedidos por dia. E essa mesma plataforma vai me atender quando eu tiver 200 pedidos dia, 300 pedidos dia. Então, acho que esses são os principais pontos que precisa se levar em consideração no momento de tomar a decisão, né? Na contratação de plataforma, né? E aí, falando sobre plataforma, o Milton pode falar muito melhor com a autoridade também, que ele é nosso engenheiro aqui, sobre a robustez da nossa plataforma, e aí envolve toda essa parte de integrações que você comentou, né? Né, Milton, sobre a questão de técnica, né, de plataforma. A automação, Michel, é algo essencial, né? Porque quando a gente olha para uma pequena operação, né, vamos imaginar que eu sou um seller no Mercado Livre e eu faço 10 vendas por dia, né? Desse ponto de vista, sim, você consegue fazer uma operação de forma manual, né? Agora imagine você num cenário onde você tem 2, 3 mil pedidos para você gerenciar, né? Eu não vou dizer que é impossível manualmente, mas você desprenderia aí de um time muito grande para fazer essa gestão. Algo que uma automação pode atender de uma maneira fácil, né? Então, ela é super importante, né? E a gente entrega essa automação junto da nossa solução, né? Desde no momento em que você cria o anúncio lá no Marketplace, né? E aqui quando a gente fala de anúncio, a gente não está falando de patrocínio, né? De anúncios pagos, a gente está falando de criar o produto, né? O cadastro do item lá para ele estar disponível no Marketplace. Então, desde esse momento que você faz essa primeira entrada, que é quando você cria um anúncio, até o momento em que você entrega o produto lá para o teu cliente, tem uma série de automações que entram em ação entre a plataforma e o Marketplace, né? Então, seja desde uma questão de publicação de preço, seja desde uma questão de atualização de estoque, uma questão de importação de pedidos, por exemplo, cadastrar o cliente que comprou lá no Marketplace dentro do teu ERP, né, o teu sistema de gestão, para que permita você fazer uma emissão de nota fiscal eletrônica, por exemplo, né? Até o envio, né? O acompanhamento desse envio, atualizações de tracking, né? Para ver
quando o pedido foi enviado, quando o pedido foi entregue. Então a gente pode citar aqui uma série de automações que elas entram em ação desde o momento em que você cria a tua conta lá e você publica o primeiro anúncio, até o momento em que chega no final do processo, que é quando o produto chega na mão do teu cliente, né? Quando o produto chega lá na mão do cliente, do seller, né? Que é quando o consumidor faz a compra. Então isso é super importante. Eu não vejo, por exemplo, uma operação se tornando robusta no marketplace, seja no marketplace ou seja na loja do próprio cliente, né? Sem que hajam essas automações. Porque elas facilitam muito o dia a dia e dão suporte para esse lojista crescer, né? Se você não tiver elas, o teu crescimento ele vai ser muito dolorido, né? Você vai ter que, muitas vezes, ficar horas e horas, como a gente tem cenários de clientes que vêm até nós para adquirir o nosso produto, que fica digitando o pedido manualmente, né? Então tem uma série de colaboradores lá onde a nossa automação vai lá e cadastra o pedido, tudo automático, registra os itens do pedido, né? Então facilita muito a gestão e dá esse suporte para o lojista realmente talvez sair de uma operação onde ele vende 10, 12 pedidos para milhares de pedidos. Entendi, perfeito. Eu tenho mais uma pergunta sobre essa parte mais técnica, né, que eu consigo usar os dois, e depois eu quero entender um pouquinho mais sobre o marketing também da agência em cima dessas plataformas, né? Mas voltando para a parte de desenvolvimento ainda, eu trouxe aqui um caso de uma mulher que mandou uma pergunta aqui, enfim, né? E ela disse assim: eu tenho loja no Mercado Livre e tenho loja no Magalu. Se eu pegar a solução de vocês, eu vou ter mais uma loja? Como eu vou administrar tudo isso? Então, como é que ficaria essa administração? Seriam 3 contas para ela entrar de formas separadas? Como é que a gente consegue fazer uma automação num caso desses, por exemplo? Legal, Michel. Essa pergunta é muito boa, né? Algo que o pessoal pode ter em mente quando ele faz a contratação da solução da Astros, né, de e-commerce, ele tem uma centralização dessa operação, né? Então, ao invés dele ter que gerenciar em diversos canais, em cada canal, e ele gerenciar, por exemplo, preço, um simples preço do anúncio que ele vende lá na Magazine Luiza, ou por exemplo, que ele vende no próprio e-commerce ou até mesmo no Mercado Livre, ele não precisa entrar em cada um para ele fazer essa gestão. Ele pode fazer essa gestão por dentro da nossa ferramenta, né? Então, no momento que ele, por exemplo, ele define uma precificação, ele pode, inclusive, criar uma automação para que quando ele altere o preço do item na loja dele, a nossa ferramenta já vai adicionar um percentual, que é um markup que a gente chama, né? Para que ele tenha ali uma margem em cima da operação dele do marketplace. Ela automaticamente adiciona esse markup e faz a atualização disso lá no marketplace, né? Então, ao invés dele do seller ele entrar em 3 canais, ele fazer essa gestão, ele vai centralizar essa operação dentro da nossa plataforma, né? E através das nossas automações que ela vai gerenciar todos os demais canais, né? Isso serve tanto para atualização de preço, isso serve para atualização de estoque, né? Isso serve para a questão de pedido, né? Então, o seller, é por isso que eu comento que quando o seller contrata a ferramenta, né, ela dá suporte para o crescimento. Porque o mesmo trabalho que ele vai ter para operar um canal, ele pode operar outros diversos canais, né? Então, ao invés dele operar um canal só, operar de forma isolada, ele pode operacionalizar dentro da nossa ferramenta isso e gerenciar 5 canais como se ele estivesse gerenciando apenas um, né? Então isso facilita o crescimento e dá a possibilidade do seller se concentrar em outras atividades, né, que são muito importantes para o crescimento do negócio dele e deixar isso para nossa automação. Otimização do gerenciamento, né? Na verdade, aqui eu acho que é um pouco do que a gente falou ali, né, no momento da escolha da solução para te atender, né? Então, se a gente for falar tecnicamente, a gente tem muito conteúdo, né, Milton, para falar. A gente tá... Então, essa questão de tomar a decisão para você entender é justamente isso, Michel, sobre a capacidade. E esse eu acho que é um grande diferencial. Não tenho certeza, né, que a nossa solução e a nossa empresa entrega todas essas questões que a gente vem abordando, né? Estar mais próximo, a construção de modelo de negócio, a construção de uma vertical de negócio dentro da empresa que traga resultado. E aí, falando de solução, é um pouco disso, né? Que a gente entrega de uma forma muito escalável, né?
para esse cliente, onde ele ganha escala, né? Hoje, para ter um exemplo, a gente tem cliente que tem 15 mil pedidos mês na solução, né? E aí a gente, né? Se a gente entrar no âmbito aqui de solução de pagamento, meios de pagamento, meio de transporte, é bastante profundo, né? Então acho que é bem importante ter essa clareza, né? O que a solução vai me atender a curto, médio prazo aí, se eu conseguir escalar meu negócio. E principalmente também se você já tem uma operação no marketplace que ela é robusta ou já acontece de uma forma interessante, esse é o momento talvez de procurar Astros, né? Porque a gente consegue realmente atuar de uma forma com profundidade em questão de solução para migrar isso para uma operação venda no canal direto e também na parte de estratégias, né? De gestão de tráfego, mídia paga E seguindo então a nossa conversa, além de toda essa parte de tecnologia integrada que a Astros tem, também temos o nosso 360, certo? Que vem aí para atender o cliente, né? O que isso representa? O que o cliente pode esperar contratando a Astros com esse 360? Bom, vamos lá, a gente falou muito de tecnologia, né? Então, quando a gente falou, a gente tem um ecossistema onde a gente entrega uma carga de soluções para os nossos clientes, além de solução de tecnologia e plataforma, né? A gente tem a parte de marketing estratégico, a gente tem a parte e dentro do marketing a gente inclui aí a parte de gestão de tráfego, geração de conteúdo, produtora de audiovisual, né? Esse espaço, por exemplo, que a gente está aqui, que é um ambiente que a gente também gera conteúdo para os nossos clientes, né? Então, a gente tem muita profundidade no que a gente atua. Então, quando a gente fala que a gente atende um 360, é muito nesse olhar, muito com essa capacidade de entrega de resultado. Seja ele um resultado na construção de posicionamento de marca, né? Ou seja ele um resultado também, principalmente na geração de novos negócios através da plataforma e-commerce, né? E aí, falando sobre plataforma também, o Milton pode contribuir nesse ecossistema, né? O quanto é relevante, né? A união dessas expertises, né, Milton, para a geração de negócios, né? Sobre todos os benefícios que esse 360 da Astros ele traz para os nossos clientes, né? Eu quero trazer um dado muito importante, Michel, que ele é um cenário hoje do e-commerce no Brasil, tá? 60% hoje das lojas de e-commerce no Brasil, elas fecham no primeiro ano, tá? Então, olhando esse dado, o que a gente já percebe? Essas não são as lojas da Astros, né? Com certeza não. Nenhuma fecha até então, né? Com certeza não. Muitos desses lojistas, eles acabam se aventurando sem um planejamento adequado, né? Então, esse é um cenário que é a realidade do e-commerce, né? Como o Carminati comentou, não é um cenário dos nossos lojistas, né? Porque além de toda a solução que a gente entrega com tecnologia, todo o 360 que a gente vai oferecer, né, seja em questão de planejamento estratégico, seja na questão de produção de SEO, seja na questão de mídia paga, né, links patrocinados, né, tudo isso vai fortalecer a operação do cliente, trazer uma robustez e longevidade, né? Então, quando o cliente ele contrata a gente, quando ele contrata a Astros, né, a solução 360 em si, né, ele tem que ter em mente que ele tá levando para dentro da empresa dele muito mais do que uma solução, muito mais do que tecnologia, né? A gente sim se destaca como uma solução e a gente entrega customização, a gente entrega automação, né? A gente entrega recursos para o cliente que possibilitam ele transacionar milhões hoje no e-commerce, né? Mas toda essa solução agregada junto à tecnologia é o que vai trazer a longevidade para a operação dele e é o que vai dar suporte para ele realmente ter crescimento. Até complementando assim, o que o Milton fala, né, Michel? Por exemplo, a gente hoje atende um sistema omnichannel. Então, para o nosso lojista, né? Então, desde o processo nos canais de venda físico. Então, a gente tem uma operação robusta com relação a POS também, né? Depois a gente pode citar alguns exemplos de operação que a gente tem hoje, através de aplicativos em totem também, né? Que facilita a vida da operação dentro de uma loja física. E aí vai para um âmbito também de etiqueteria e tudo mais. A gente tem sistema próprio de pagamento.
né, que a gente utiliza dentro das nossas aplicações, e aí vai para a questão de link de pagamento, meio de pagamento próprio também. Para você ter uma ideia da robustez do nosso negócio, esse ano a gente tem projetado transicionar em cima das nossas soluções cerca de 300 milhões, né, dessa operação. Então acho que vem muito de encontro do que o Milton fala sobre como o mercado hoje está de e-commerce, que muitas lojas nascem na internet e fecham. Eu acho que é por conta dessa falta de conhecimento, né, de como realmente estruturar o modelo de negócio no processo de venda pela internet, a necessidade de investimentos também. Então acho que é muito conta disso também. Então eu acho que o trabalho que a gente entrega, ela é muito mais que somente uma solução de plataforma, né? Ela é muito mais ampla, né? E em virtude disso que a gente tem hoje vários plays de referência, cases, e a gente pode marcar um momento para falar sobre esses players, esses cases, né? Que a gente tem hoje que transicionam muito um valor assim considerável, iniciou um processo do zero conosco aqui. Eu sempre gosto de falar para o nosso cliente que esse não é parâmetro, né? Por que não é parâmetro? Porque o cara já está numa jornada com muita maturidade, com muito investimento. Ele está com uma estrutura e às vezes a gente apresentando esses cases, eles geram digamos, uma expectativa muito alta, mas ninguém olha para trás da jornada que foi construída, né? Então a gente falou aqui sobre solução, sobre entrega. A gente tem hoje todo o know-how para essa construção de modelo de negócio quando a gente faz uma imersão dentro da empresa, entendendo e auxiliando a empresa a qual é o melhor modelo logístico, qual é a melhor operação de pagamento, enfim, qual é a melhor solução para o modelo de negócio dele, inclusive sistemas de ERP e assim por diante, né? Então, realmente, o nosso negócio ele faz muita diferença quando a gente inicia um processo de atendimento do cliente, né, Milton? Pode falar um pouco mais sobre? Eu vou trazer mais um dado que é super importante, aqui avaliza também a questão da operação que a gente entrega para o cliente, né? Michel, quando um cliente nosso, seja um cliente nosso, um seller novo, né, ele está com o objetivo de lançar um e-commerce, né? E a gente conversa diariamente com pessoas com essa necessidade, com esse desejo, né? Algo que o cliente tem que ter em mente, e isso é muito importante, é decisivo, né, no momento que ele vai lançar o e-commerce dele. E aí talvez se a gente voltasse no tempo e a gente estivesse em 2012, 2013, né, o simples fato do cliente lançar a loja virtual dele seria o suficiente, né? Para você ter uma ideia, em 2022, o ano que a gente encerrou a pandemia, né, a gente encerrou o ano com o lançamento de 36 mil novas lojas no Brasil. Né, 36 mil e-commerces lançados em um ano. Né? Então, se você analisar esse número, né, você vê que a concorrência no e-commerce ela já é muito grande. Né? Óbvio que é muito importante o cliente olhar para esse número e não desanimar, né? É importantíssimo ele olhar e ele estar junto desse número, né? Mas o que isso quer dizer para a gente, né? A ferramenta ela é muito importante, né? Então ela tem que funcionar, isso é pré-requisito básico, né? Que a gente entrega para o cliente, tá? A automação é super importante. É aí que vem e a solução 360 que a Astros, que a gente oferece para o cliente, ela casa perfeitamente, né? Porque a gente realmente traz o cliente para 2024, tá? Aonde a gente não somente lança a loja virtual, né? Mas a gente entrega inúmeros diferenciais para esse cliente, né? Então, desde o momento onde a gente fala que o cliente é um omnichannel, né? E aqui quando a gente fala omnichannel, é ser omnichannel de verdade, né? É onde possibilita ao cliente ter a mesma experiência de compra online ou a compra física, né? Então, vender online se tornou mais um canal para o seller, né? Para esse lojista. Então, esteja esse cliente na loja online do nosso cliente, esteja ele no marketplace ou esteja ele no ponto de venda físico, né? Isso é ser omnichannel, é estar em diversos canais, oferecer o mesmo produto com a mesma experiência de compra, né? Então, essas são estratégias que a gente oferece para o nosso cliente no 360, né? E aí, indo além, né? Indo além do omnichannel, né? Como o Carminati comentou, a gente tem diversas soluções que a gente pluga para essa operação,
né? Sejam aqui soluções que são desenvolvidas pela Astros, né? Que são soluções próprias nossas, desde, por exemplo, um PDV de venda físico, né? Seja a própria plataforma e-commerce, né? O nosso back-office integrado lá com os marketplaces, ou até mesmo soluções de tecnologias que a gente traz, como, por exemplo, referência, né? Onde a gente tem resultados que, inclusive, são resultados que são extremamente positivos, quando alguém de fora olha e percebe que poucos sellers conseguem alcançar esses resultados, né? Hoje a gente tem uma equipe dedicada na Google, por exemplo, que atua junto com a gente em alguns clientes, né, que são clientes enterprise, né, que já tem um certo nível de transação, que a gente consegue resultados que eles são impressionantes para eles mesmos, né? Então, ou seja, se a equipe do Google olha e entende que resultados que a gente está entregando são realmente impressionantes e diferentes, né, significa que o nosso modelo 360 ele realmente entrega um diferencial para esse cliente, né? Então, é isso que realmente traz o cliente para 2024, né? Ele sai de lá de 2012, quando apenas lançar um e-commerce era o suficiente, e ele vem para 2024, onde ele realmente tem um e-commerce bonito, um e-commerce funcional, né? Onde ele consegue atuar com diversos canais, né? Seja a loja online, marketplace ou o ponto de venda físico dele, mas ele agrega mais, né? Ele agrega toda uma inteligência, ele agrega essa operação com o nosso 360. Acho que aqui, né, Milton, até para complementar, Michel, que na verdade a gente não faz milagre, a gente tem a expertise, mas se o cliente também não tiver a dedicação e não tiver esse engajamento ou fizer a parte dele, nada acontece, entendeu? Acredito que o problema do brasileiro ele é muito... Vamos lá, ele acredita muito em milagre, né? Porque hoje, o que acontece? Se olhar, tem muitos gurus de internet aí que falam que vão gerar milhões, que vão gerar resultado e tudo mais. A gente sabe que não é assim simples, né? E não é simples, né? É que nem o Mito falou, a gente tem clientes que lá atrás, a gente sempre... a gente tem a nossa própria metodologia. Em algum momento a gente pode falar sobre a metodologia que a gente aplica nessa execução, né? Lá atrás a gente batia muito nessa tecla dessa construção de autoridade de marca, indexação orgânica, conteúdo, enfim, uma série de coisas. E teve clientes que realmente se dedicaram e viraram uns plays referência hoje dentro do nosso negócio também e fatura milhões. E a gente vai ter um podcast dos milhões, né? Que é clientes que faturam acima de milhões. E esses clientes que realmente se engajaram, se dedicaram, hoje estão performando muito. E outros que hoje eu ainda converso com alguns clientes que eles, se eu tivesse me dedicado, hoje eu teria talvez num nível assim. Realmente é isso que o Milton fala. Lá atrás, antigamente, era somente você colocar uma loja online, talvez já iria performar, né? Hoje a concorrência está muito mais elevada, então precisa muito mais que somente colocar uma loja online, né? Se contratar uma loja online e colocar teu produto ali, precisa muito mais que isso, né? Principalmente quando você almeja crescer a venda direta no teu próprio canal, né? Muito bem. E para quem está assistindo a gente pode deixar algumas dicas para a pessoa que já tem um e-commerce funcionando, talvez, e a gente deixar algumas dicas de engajamento para essa pessoa performar um pouco melhor. Depois, se ela quiser ter um atendimento de performance muito maior, ela pode contatar a gente, né? Mas, de modo geral, algumas coisas que a gente pode falar assim, para quem vai assistir esse podcast mesmo, dicas e orientações que sejam bacanas para a gente conversar. Com certeza, tem muitas dicas que dá para deixar, né, pro pessoal. Primeiro é que o que a gente falou ali no início, né? Quando eu vou estruturar um modelo de negócio, eu preciso realmente prestar atenção em alguns principais pilares, né? Que eu falei sobre tecnologia, sobre realmente o modelo de negócio e a estratégia de marketing que você vai aplicar. Você vai te atender a médio e longo prazo. Essa é a principal dica, né? E aí sim, tem muitas outras, né? Que a gente poderia estar sugerindo aqui sobre... qual que é o modelo mais ideal, mais indicado, eu contratar uma plataforma de imediato própria, ou plugar nos marketplace. Então, tem uma série de situações. Eu sempre acho muito saudável contratar uma solução própria e plugar nos marketplace, onde eu consigo já desenhar uma jornada de escala. Esse é o principal, né?
Então, algumas das dicas. Eu acho que dicas mais técnicas também o Milton pode auxiliar, né? E com relação ao marketing também, eu acho que realmente o ponto principal na estratégia de marketing é entender quem é o teu público-alvo e se a forma que você está comunicando para esse teu público-alvo está correto, se não está. E a gente está à disposição também, né? Aqui a gente entender que não é uma questão de sorte, né? É estratégia. Não, né? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo que se colocar um e-commerce na internet ficaria milionário sem fazer nada, eu já teria vários, né? Não é simples, né? A gente já tem a batalha de 15 anos, a gente sabe que é muito difícil. E a gente realmente percebe quem performa muito com a gente hoje é porque se dedicou bastante, né? Muito bom, Carminati. Eu quero incluir uma dica, eu acho que é super importante para todo mundo que é empreendedor e quer entrar na internet, né, e quer fazer a venda online, faça o planejamento para você iniciar as vendas online, né? Não se aventura, né? Porque olha realmente para a operação de venda online como um novo negócio, né? Como algo que realmente vai representar um percentual bacana dentro do teu negócio na tua operação, né? Isso é chave. Né, mudar essa mentalidade para que você trate o canal de vendas online, seja ele a loja online ou seja ele o marketplace, algo importante, né? Dedique uma equipe dentro da tua empresa para ser responsável pela operação online, né? Isso vai ser algo crucial realmente para o negócio dar certo. Muito bem, muito obrigado, Milton, muito obrigado, Carminati. Foi uma conversa muito rica em informações. Acredito que muitas pessoas tiveram suas dúvidas sanadas. E para você que quiser continuar acompanhando o Astros Wave, temos nosso próximo episódio marcado já com a nossa Head de Marketing e pode continuar nos acompanhando em nossas mídias sociais. Um obrigado a todos e até o próximo episódio.